cansado. Ó, então é assim que ele nem fica, né, quando tá cansado, tá com sono. Tá bem cansadinho, só que ele tá enjoadinho, porque ele tá com bronquiolite também. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fit com Farofa. Hoje tô aqui com o Adam, meu assistente, né, pra gente mostrar e falar sobre o soninho, né? Nem sobre o soninho dele. Bom, ele tá meio enjoadinho porque ele tá com bronquiolite. E agora ele tá com vontade de dormir, de nanar e tudo mais, né? Enfim. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu aprendi também a fazer ele dormir, né? Até pra ele poder dormir a noite toda. Né, meu amor? Sorri pro pessoal da tchau, pessoal! E pra fazer ele dormir a noite toda e ele desassociar, né, o peito. Na verdade, ele ainda mama no peito, vai fazer 11 meses. Porém, ele como tá doentinho, ele tá mamando esses dias, né? Essa semana passada toda ele mamou. E aí hoje também eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou dar mamar pra ele. E aí depois eu vou colocar ele pra dormir, fazer todo um ritual ali que eu faço com ele pra ensinar pra vocês, né? Que tem dificuldade de repente, assim como eu tinha, de fazer o bebê dormir de uma maneira mais fácil e fazer com que ele durma a noite toda. Tá bom? Né, meu amor? Ó, já tá aqui procurando o peito. Vamos mamar! Vamos mamar? Então daqui a pouco eu já volto, vou mostrar aqui pra vocês. Quer mamar? Eu quero mamar, mamãe. Eu quero mamar. Bom, voltei aqui. Eu deixei agora o Adam dormindo no bercinho.
Então eu vim aqui falar pra vocês, contar um pouquinho da minha experiência em relação a fazer o meu filho, né, que vai fazer 11 meses, dormir praticamente sozinho, né, e a noite toda. Então assim, eu tava num momento que eu tava realmente ficando muito estressada, muito cansada, porque desde acho que dos 6 meses ele acordava de noite, daí começava a ficar com preguiça, né, de dar de mamar pra ele sentada e colocar ele pra dormir de volta. E aí o que eu fazia? Eu botava ele na minha cama, né, na nossa cama, deitado comigo, mamando, então a gente acabava pegando no sono e tudo mais, só que ficava aquele sono ruim tanto pra gente quanto pra ele, porque toda hora ele ficava me procurando pra mamar, né, e aí, além disso, então, ele se virava muito, se mexe demais na cama, né, enfim, como todo bebê. E aí eu falei assim, gente, eu tava vendo em vários lugares, né? Ah, não é normal seu bebê não dormir a noite toda e tudo mais, ficar acordando várias vezes, enfim, pra poder querer mamar, né? Então, eu comecei a ver que isso, na verdade, é porque ele tava associando dormir mamando. Então, o grande problema, na verdade, era esse. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desassociar essa forma dele de dormir. Ele tinha que aprender sozinho, né, a dormir sem ficar mamando. E aí eu pensando, gente, mas de repente será que não vai estar com fome, não vai ter fome de noite e tudo mais? Mas na verdade não, assim, se o seu bebê, ele come come a noite toda, ele come as refeições, né, durante o dia, come bem, mama bem e tudo mais, né, daí come também antes de dormir, ele não está com fome, na verdade, né, ele acorda de madrugada, ele ainda acorda porque o bebê tem ciclos de sono, e aí quando ele acorda de madrugada, ele procura a mesma sensação, a mesma situação que ele dormiu na primeira vez. Então, se ele adormeceu no peito, ele procura a mãe de novo para adormecer no peito, né? E ele quer aquilo. Ou, de repente, tem mães que fazem com que o bebê durma de chupeta, ou ninando, sacudindo, enfim. Então, você tem que repetir esse processo toda vez que ele acorda de madrugada. Então, isso não é nada saudável, nem para o seu bebê e nem para você. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e falei assim, gente, não é possível, né? Porque o horário dele também estava tudo maluco. Às vezes ele ia dormir 10h30 da noite, às vezes meia-noite, às vezes ele ia dormir mais cedo e a gente também não tinha o horário certo. E a gente sempre soube, né, que criança precisa ter horário. Então não dá pra gente deixar a criança assim, muito a Deus dará, porque ela precisa realmente, para poder crescer bem, para poder ter realmente uma saúde, né? E eu fiquei quase a ponto de comprar um curso, né? Falei assim, gente, será que eu compro um curso de como é que faz isso para alguém me ajudar e tudo mais? Comecei a pesquisar. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei no YouTube. E aí eu pesquisando vídeos e tudo mais, eu falei assim, gente, eu vou testar fazer dessa forma, né? Porque a gente sempre acha que o nosso filho não vai ser dessa forma. Que, meu filho é muito agitado, que meu filho vai despernear, ele não vai aceitar. E eu confesso que eu tava morrendo de medo. Eu tava com medo de chegar na hora de fazer o Adam dormir, dar uma mamar pra ele, só que não deixar ele adormecer no peito, né? Que esse era o problema, porque daí eu pensei, gente, ele vai abrir um escândalo no final, não sei o que e tal. Aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos testar, né? Porque ruim já tá, então pior acho que não vai ficar. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer um ritual pra ele, né? Hoje, até mostrando aqui nesse vídeo pra vocês, eu não cheguei a dar o banho nele e tudo mais, porque ele tá com bronquiolite, tá se recuperando, tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, né? E agora ainda tá meio que de tarde, então ele queria ter esse soninho da tarde que ele ainda não teve direito, ele tá com sono meio esquisito, né, por conta disso. Então, mas o que eu faço? Eu comecei a fazer esse ritual. Ele voltava da creche, né? Pegava ele 6 horas da tarde, vinha pra casa, dava uma mamar pra ele, porque lá ele se alimenta super bem. E aí, chegando em casa, eu preparava o banhozinho dele, ele tomava o seu banhozinho, e aí depois eu pegava e colocava ele pra mamar de novo, né? Pra botar ele pra dormir. Só que o grande problema é que ele adormecia no meu peito. Então, o que eu tinha que fazer era não fazer ele adormecer no meu peito. Aí, tudo bem. Fez ele dormir e tudo mais, fiz todo aquele ambiente, né, deixar tudo escurinho, coloca uma musiquinha de fundo ali, com som de repente do ruído branco, um somzinho da natureza. Tem vários aí no YouTube que eu coloco que eu gosto, que é do som da Disney. E aí são as musiquinhas clássicas da Disney, assim, né, em piano, com um somzinho de chuva no fundo. Então, assim, é super, super calmante. Aí você faz aquele ambiente já para o bebê, para ele já entender, toda vez que isso acontecer, que é o horário dele dormir. Aí eu coloquei ele no peito nesse primeiro dia que eu resolvi fazer isso. E aí eu falei, gente, vou prestar atenção para ele não adormecer no peito.
Aí fiquei ali, tá, tô dando de mamar e tudo mais, aí fiquei naquela dúvida, gente, será que já dá pra tirar? Será que ele já parou de mamar e tudo mais? Só que a gente sabe quando o bebê já não tá mais mamando, né, que ele tá ali só fazendo de conta. E aí eu resolvi tirar ele, tirei ele do peito e tudo mais, daí dei uma ninadinha e tudo mais, fui chegando, cheguei no berço e fui colocar ele no berço. Aí, nessa primeira noite que eu fiz, ele ficou ainda meio bravo, assim, ele chorou um pouco e tal, mas ele estava bem cansado. E aí eu fiquei com a mão em cima dele, né, e calmando ele, falando com a voz baixa, a voz calma, falando pra ele assim, tá na hora de nanar, fecha os olhinhos, mamãe tá aqui. Falando bem calminho com ele, né, falando pra ele ficar tranquilo. Por mais que ele seja um bebê, ele entende pelo seu tom de voz, né, que você passa pra ele segurança, que você tá ali, que é seguro. Então, ele vai entendendo, né? É um ritual que você vai fazendo para ele poder se adaptar àquela situação. E aí, a ideia é que por mais que ele ficasse resistente, por mais que de repente ele fosse chorar, por mais que ele fosse de repente reclamar, eu não poderia ceder. Eu não poderia pegar ele do berço de volta e botar ele no peito de novo, né? Com, ai meu Deus, não funcionou. Não, você tem que fazer ali o bebê ficar ali no bercinho, né? Por mais que ele reclame um pouco, tudo mais, você dá uma insistida, você vai mostrando para ele que ele não precisa do peito para adormecer. Ele já tá cansado, só que ele não sabe como adormecer sozinho, então você vai ter que ir induzindo ele. E aí, para minha surpresa, foi mais rápido do que eu imaginava. Quando eu vi assim, eu pensei que ia ter que fazer ele virar 10 vezes, não sei o que e tal. Gente, acho que ele na segunda reclamada, ele já apagou. E qual foi a minha grande surpresa nessa situação? Ele apagou sozinho, daí o que aconteceu? Ele acabou dormindo a noite inteira. Porque antes ele acordava assim, tipo, de 3 em 3 horas, a cada 4 horas o máximo. E aí nisso eu coloquei ele para dormir, acho que era 8h30 da noite. E ele foi acordar só 5h30 da manhã. Então 5h30 da manhã geralmente é o horário que ele acorda, que ele desperta mesmo. E eu dormindo a noite toda, até sabe quando você fica preocupada, assim, meu Deus, o Adam não me chamou ainda, o que tá acontecendo? A gente estranha, né? E eu descansei super, assim, aquela noite fiquei assim, meu Deus do céu, que maravilha, acordei outra pessoa. E aí eu falei, gente, então é justamente isso? E aí comecei a fazer, né? A criança precisa de ritual, assim, né? de horário, ela precisa de rotina, ela precisa das coisas, né, do mesmo jeitinho, para ela entender que é tudo aquilo, né? Horário de dormir, horário de comer. Então a gente tenta deixar, né, os horários mais certinhos possíveis. E aí eu continuei com essa rotina ao longo do tempo. E nessa época, quando eu fiz, o meu marido estava viajando a trabalho e eu estava sozinha. Aí quando ele voltou de viagem, eu não vou dizer pra vocês assim que isso daí vai funcionar no primeiro dia e daí depois ele vai dormir direto sempre. Não, isso daí é um período de adaptação. Então pode ser que ele dê uma regredida e tudo mais, só que você não pode também regredir, você tem que continuar fazendo sempre o que você faz. Aí o que acontece? Se ele acorda de madrugada, ao invés de você pegar e dar peito pra ele, você vai lá e também acalma ele de novo, né? Acalma e tudo mais. Isso se tiver passado assim umas 3, 4 horas no máximo. Se tiver passado mais tempo, umas 6 horas que ele tenha dormido, provavelmente ele pode estar com fome já, né? Então, ainda mais se teu bebê for guloso igual o meu. Então, quando meu marido voltou de viagem, daí o Adam acordou de madrugada, teve uma vez, acho que uma vez que ele acordou de madrugada, e eu naquele impulso, também para não deixar ele acordar, também para acordar cedo por causa do trabalho, e eu naquela coisa assim, gente, era aquela coisa instantânea, eu fui pegar ele e aí já botei no peito. Eu falei, ai meu Deus. Então, se você coloca no peito e faz tudo de novo, né, bota na cama de novo, você vai regredir, vai perder o que você já tinha construído, tá? Então você tem que recomeçar. E aí o que aconteceu também, nessa última semana que ele ficou doente, né, com bronquiolite, ele ficou sem apetite, ele ficou só querendo mamar no peito, ficou muito carente e tudo mais. Então, assim, ele acabou comendo menos, então ele acordava de madrugada também com fome. E aí eu acabei regredindo, digamos, essa terapia do sono com ele, né? Então ele realmente a gente voltou um pouco atrás. Mas ele já tá aprendendo, né? Já tá reaprendendo a dormir sozinho. Então hoje, nesse vídeo que vocês vão ver, ele demorou um pouquinho, assim, demora em torno de 20 a 30 minutos, às vezes, para dormir. Não mais do que isso, né? Então ele não se desespera, ele dá uma chorada, ele reclama, porque ele está acostumado com o padrão, e aí quando a gente muda esse padrão, né? Ele começa a reclamar, ele reclama. Então ele não gosta, porque ele não sabe o que está acontecendo. Então hoje ali daí eu segurei ele um pouquinho, né? Vou acalmando ele e tudo mais, tal. Mas a gente vê que ele tá cansado, só que ele tá resistente, né? Pra dormir, ele tá querendo o peito, porque é isso que ele tava agora nessa semana,
o padrão dele era esse, né? Por conta da bronquiolite. Mas então é basicamente isso, assim. Então a gente fica muito assustado, a gente acha que o nosso bebê não vai ser da mesma forma, a gente tem medo e tudo mais. Só que a única coisa que eu digo pra você, tenta, testa, sabe? E não desiste. Faz ali devagarinho, um dia após o outro, né? Se um dia não deu certo, né? Se um dia de repente tá um pouco mais difícil, mas tenha paciência, sabe? Não fique irritada, vai com calma, dá tempo ao seu bebê. Se às vezes ele levantar do berço ali, que nem o Adam nesse vídeo, ele levanta um pouco, né? Eu deixo ele zanzar um pouco pelo berço, ficar olhando, ele tá que nem barata tonta porque ele tá cansado. Aí depois eu falo pra ele, ó, deita aqui, bota a cabecinha aqui, deita, mamãe tá aqui, é seguro. Então o bebê vai sentindo confiança, né? Ele vai entendendo. E aí, se ele acordar, despertar, né, no meio da noite, que os bebês despertam, ele consegue voltar a dormir sozinho. Então, por várias vezes, assim, até aquele soninho da manhã também, depois quando a gente acorda, tá se preparando para sair para trabalhar, aí ele, depois de mamar também, daí ele volta, às vezes, eu boto ele para dormir novamente. E aí, ele aprendendo dessa forma, teve uma vez até que eu fui dar uma banana para ele, cheguei no quarto lá, quando eu olho, já tinha dormido sozinho. Então, você dá independência pro seu bebê, você dá uma situação que ele aprende a dormir sozinho e dorme muito melhor, tá? Porque ele realmente não vai ficar naquele sono pingado e você, consequentemente, também não, tá? Então, assim, são bebês e bebês, casos e casos, né? Pessoas e pessoas, enfim, tudo é muito variável. Só que eu sempre digo assim, eu acho que você tem que primeiro tentar fazer até onde é possível, depois, se for o caso, recorre a uma ajuda, um curso, alguma coisa nesse sentido, né? Para poder realmente, efetivamente te ajudar, tá bom? Mas é isso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários, né, em relação a isso, o que eu puder ajudar, eu posso dar de dicas sem problema nenhum. Aproveita para se inscrever no canal, porque aqui é um canal onde eu sempre vou falar sobre maternidade também, parte também fitness, porque eu adoro treinar, como que eu treino em casa também tendo um bebê, receitas fitness também que a gente faz aqui, para testar, para dizer se a receita é boa, se não é, né? Porque tem um monte de receita na internet, daí fala que é uma delícia e tudo mais. E na verdade não é tudo aquilo. Então a gente testa em casa para ver se realmente é bom ou não é. E a gente posta aqui para vocês, certo? Então se vocês quiserem dar uma olhada aí no canal, nos vídeos que já tem algumas coisas. E é isso. Então a gente vai conversando, vou passando todas as dicas que eu puder para vocês. E no próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar para vocês até, eu sei que é uma dúvida de muita gente em relação à bomba extratora, né, de amamentação, certo? Então, para mamães aí que amamentam, que de repente tem que voltar a trabalhar, estão preocupadas em relação a qual bomba de leite utilizar. Então, eu comprei, eu já tive 3, e aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas para vocês, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também o link desse espacinho aqui que é o chiqueirinho, né, que a gente comprou pro Adam, gente, é uma mão na roda, com esse tapetinho aqui emborrachado também, e o bercinho dele também, que é aqueles, gente, o berço dele é muito fácil de montar e desmontar. A gente nem fez quarto para ele, não quis montar e tudo mais, porque a gente queria também praticidade, né, de repente quer levar o berço para cima e para baixo, tá na parte de fora aqui de casa, aí queria que ele estivesse dormindo por perto, né, às vezes não quer botar no carrinho, enfim. Então esse berço assim foi ótimo, perfeito, é levezinho, fácil de montar. Aí eu posso até fazer, se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo, eu faço um vídeo para mostrar como é que arma e desarma ele. Então eu vou deixar esses links aqui abaixo para vocês também poderem aproveitar, porque olha, são coisas que facilitaram muito a nossa vida, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.